aqui da 379 Destilados. Fique agora com o programa direto da redação. Olá, muito boa tarde, 16 horas e 3 minutos e hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Hoje é o dia da independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho. E olha, hoje no nosso programa direto da redação, nós que ficamos afastados durante uma semana aí com missão aí Brasil afora, né? Estamos recebendo aqui a presença de Pedro Pimentel. Pedro Pimentel, que você conhece da CEPOG, exatamente, né? Que vai bater um papo com a gente aqui. Hoje vamos falar de economia, vamos falar de governo do estado, vamos bater um papo sobre agronegócio, sobre violência, vamos falar de política. Pedro Pimentel, é um prazer, meu amigo, recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade, Carlos Caldeira. Oportunidade essa que a gente está aí para justamente fazer algum esclarecimento, deixar aí a nossa população mais bem informada. Mas já aproveitar a oportunidade e agradecer que eu fui surpreendido com um presente maravilhoso aqui dessa caneca, personalizada, com meu nome e com a foto. Muito obrigado. É isso mesmo, é só os convidados especiais que têm direito a uma caneca dessa aqui, vindo no nosso programa. Ou seja, todo mundo que vem aqui é especial, viu, gente? Todo mundo sai aqui com um brinde, olha, é por isso que a agenda vive lotada, viu? Eu acho que é por causa da caneca. Bom, para mim foi uma surpresa, né? Muito bem. Pedro, você tá fora do governo há quanto tempo? Eu pedi a minha saída em dezembro de 2020, né? Dezembro de 2020. Até de 2020, nós estivemos aí na frente da Secretaria de Planejamento, onde eu passei os últimos 10 anos, dos 43 de vida pública, né? Eu passei 6 anos como adjunto no governo do Dr. Confúcio, aí assumi a titularidade no governo do Daniel e com o atual governador, o Coronel Marco Rocha, eu iniciei como chefe da Casa Civil e acumulei depois a Secretaria de Planejamento. Houve lá um probleminha, ele pediu para mim assumir novamente. E aí acumulei essas duas pastas por 4 meses, que é um feito, segundo algumas pessoas, quase que impossível, né? Eu fiquei surpreso quando soube desse detalhe. Porque é uma pasta política e outra extremamente técnica, né? Exatamente, Mas a gente conseguiu aí conduzir aí dentro das nossas possibilidades até que ele nomeasse uma outra pessoa. Pedro, então você não pegou praticamente nada da pandemia, né? Peguei justamente. 3 meses, né? 3 ou 4 meses? Não, eu peguei 2 anos da pandemia. Eu saí em final de 2020. A pandemia começou em 2019. Ah, verdade. Ela começou no final de 2019, é isso mesmo. Não, começou em março de 2019. A pandemia começou em março de 2019. Março de 2019. 2019 começou a aparecer os primeiros casos. Verdade, é isso mesmo. E aí nós ficamos 2019 e 2020. Ou seja, na parte mais crítica mesmo da pandemia foi onde nós estivemos à frente. E graças a Deus eu não peguei a Covid em momento algum, em que pese eu estava sempre envolvido em reuniões com todos que pegaram e alguns, infelizmente, nós perdemos, muitos amigos, perdemos mesmo, né, muitos. Até o próprio secretário de Saúde, Fernando Máximo, esteve bem ruim. Esteve bem ruim, E eu estava na reunião assim todo dia com ele. E graças a Deus eu tive essa felicidade de não ter sido contaminado, né, com esse vírus. É interessante, sabe, falar sobre esse início, por exemplo, da pandemia, esses 2 anos já partindo para os 3 anos, que a pandemia continua aí, a Covid continua aí e é bem real, né? Estamos aí numa 3ª ou 4ª onda, sei lá, né? Então, pessoas com 3, 4 doses de vacina continuam sendo contaminadas. E é interessante porque, por exemplo, a economia do nosso estado,
ela quase que não foi abalada. Ou eu estou errado? Não, o senhor não está errado e um detalhe, ela não só quase não foi abalada, pelo contrário, ela teve um crescimento, Sim. e um crescimento muito significativo. Se eu tenho uma ideia, de 2019 para 2020, as nossas exportações cresceram mais de 35%. Mais de 35%. E de 2020 para 2021, mais de 40%. Então aí a gente começa o quê? Perceber o quanto é forte o nosso agronegócio. Exatamente. Quem sustenta Isso esse mesmo. estado, o Carlos Caldeira, quem sustenta é o agronegócio. E para nossa surpresa, é principalmente a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável por 80% de todo o agronegócio. Olha que coisa, né? Não é o grande, não é o médio, é a agricultura familiar que faz moer a cana, como diz o caboclo. É isso. E eu estava vendo que realmente o nosso agro ele ficou mais forte. Nós tivemos o boom, digamos assim, da piscicultura com o tambaqui, né, que se expandiu para o Brasil inteiro e hoje é uma grande realidade que inclusive já exporta, salvo engano, para o Japão, para a China, né? Isso. Já está sendo exportado já in natura. In natura, não, in natura, mas já está, eles falam, em filé, né? Em filé, sim. Já tá, aquela coisa toda. E a gente fica nessa disputa com Santa Catarina, né? Ele lá com a tilápia, a gente aqui com o nosso tambaqui, a gente fica só trocando de posição. Mas, geralmente a gente está em primeiro, eles estão em primeiro, essa é nosso concorrente lá para medir a temperatura. Mas realmente, isso começou no governo do Dr. Confúcio, né? Que foi um grande incentivador para que as pessoas fizessem seus tanques, e realmente uma coisa que deu muito certo. Deu muito certo. Nós exportamos inclusive para Manaus, né? Isso que é interessante, né? Manaus não tem, eles têm mais pirarucu, né? Mas o tambaqui mesmo, eles não têm essa fartura que nós temos aqui, nós exportamos para lá. Aí a gente vê tanta água lá, né? Já as pessoas talvez não entendem, né? Mas não é, porque é da região. Pois é. E olha, sabendo que o nosso agro realmente é muito forte, mas que pode melhorar, o que a gente tem que fazer para fomentar mais ainda a força do nosso agro? A pergunta é excelente. Assim, o que eu percebi durante esse tempo que eu passei na Secretaria de Planejamento, que você sabe, a Secretaria de Planejamento, às vezes as pessoas não conhecem, mas é a secretaria responsável por tudo que acontece dentro do governo. Sim. Porque tudo é feito ali. Você tem que, primeiro, administrar todo o orçamento do Estado, que vai para a fatia que vai para cada um. As tratativas com os prefeitos, que também tem os convênios. Sim. Com os poderes, né? Todos os poderes. Então, assim, tudo passa pela Secretaria de Planejamento. Então, assim, o que o governo pode fazer para melhorar? Porque se o agronegócio é o nosso negócio, então a gente tem que ter, eu acho que o foco, primeiro, a nossa visão de Estado, e não é de governo, a gente tem que falar do Estado, é para o agricultor. Sim. Eu lembro bem que nós tínhamos aqui uma usina de calcário que funcionava muito bem e que era feita a distribuição gratuita, justamente para melhorar o solo e com isso multiplicar muito a nossa agricultura. Mas acabou aí se perdendo aí com o tempo e as coisas pararam lá. Então, uma coisa que eu acho que tem que reativar essa questão do calcário para distribuir para os pequenos e para os grandes mesmo. Sim. A gente tinha 2 carretas bitrem na época e fazia essa distribuição gratuitamente. Isso traz um benefício muito grande, porque além de trazer a economia para o agricultor, de não ter que comprar o calcário, ele vai ter a terra dele mais produtiva. Outra coisa que tem que ser feita é ter uma atenção mesmo, mas uma atenção não política, uma atenção que seja verdadeira e concreta. Porque quando eu falo política é quando se faz a promessa de fazer. Sim. É justamente porque qual é o objetivo do agricultor? É escoar a sua produção. E nossas estradas, as nossas RO e essas estradas vicinais, elas continuam péssimas. Elas continuam muito ruins. Então, eu acho que são 2 pontos cruciais. Primeiro, a estrada. Primeiro, você tem que pensar que o produtor, ele está ali, ele precisa escoar a produção dele.
e dar condições de melhoria para ele, né? Quais as condições? Pelo menos oferecer alguma coisa. O Estado tem que dar alguma coisa, né? Para que ele possa ter um retorno melhor. E todo mundo ganha com isso. Sim. Todo mundo ganha com isso. Nós ganhamos também consumidor, porque nós vamos ter preços melhores. Porque a partir do momento que ele não precisa comprar o calcário, por exemplo, então já é uma economia. Certo. Né? Então são 2 pontos que eu acho que, no mínimo, nós temos que... O governo que estiver, né? Porque quando eu falo de Estado, é justamente isso, porque não é uma gestão de governo de 4 anos, a questão do Estado. Independente de quem seja o governador, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a agricultura. Muito bem, olha, nós estamos ao vivo aqui pela nossa fanpage do site News Rondônia, estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, pelo Instagram, estamos ao vivo também no Twitter, é isso mesmo, e também estamos ao vivo na nossa News TV, que é a televisão do site newsrondônia.com, que você encontra aí na primeira página de destaque no nosso site. E hoje, batendo um papo aqui com Pedro Pimentel, da CEPOG, papo de governo, papo das ações de governo, do tempo também que ele passou aí como servidor público na área, um técnico que conhece pra caramba, né, contador, e olha que tem algumas coisas aí que a gente poderia passar aqui uma semana batendo papo, que eu acho que rolaria, viu, gente? Rolaria mesmo, muitas questões, inclusive financeiras, questão de economia, né? Como essa questão, por exemplo, do ICMS do nosso combustível, agora, né, que estou vendo uma redução aí nos postos de gasolina. Agora, é interessante, Pimentel, é interessante o seguinte que eu estou vendo hoje na nossa cidade, né, que apesar de eu considerar que a redução foi minúscula, porque quando é para aumentar, aumenta muito, e várias vezes a redução foi minúscula, mas está havendo uma disputa de quem abaixa mais o preço do combustível. E aí eu não entendo como é a margem de lucro de quem está mais baixo o preço. Essa questão ela é extremamente interessante. Agora tem 2 pontos aí que é bom ser colocado e analisado. Primeiro, a redução do ICMS no combustível vai trazer benefício verdadeiro? Ou é um benefício temporário e que ainda poderá causar alguns problemas para o próprio Estado? Sim. Por conta da arrecadação. Porque a principal arrecadação do Estado é o ICMS, que é justamente nos combustíveis, é da energia e da telefonia. Correto. Tá? Correto. São os três principais fontes de arrecadação do Estado. E, na verdade, as pessoas falam aí em valores, mas assim, são sem uma base técnica. A gente não sabe exatamente qual vai ser a perda do Estado, até porque eles calculam aí que vai ser em torno de 1 bilhão, mas isso não é verdadeiro. Até porque esse desconto não se sabe até quando vai dar. E se for até, por exemplo, até o final do ano, nós temos aí 3, 4 meses, ele não chega nem perto desse valor. E o benefício que a gente observa, porque assim, a redução, na verdade, que tem que haver no combustível é no óleo diesel. O óleo diesel, ele é responsável por todo o transporte de toda a produção do país. Correto. Principalmente da região norte, que não tem ferrovia. E é tudo por caminhões. Para falar a verdade, Caldeiras, eu não sei como os caminhoneiros estão sobrevivendo. Exatamente. Eu estive conversando com ele disse para mim que de São Paulo aqui ele gasta 15 mil reais de combustível. E volta com a carreta batendo, né? Porque nós não tem nada para levar. Imagina o valor do frete. Não, aí por isso você vai no supermercado e você vê aqueles preços absurdos. Sim. Aí a gente quer achar um culpado, mas não tem como. Se você for fazer a conta, essa conta não fecha. Sim. Então vou voltar lá no combustível. Pode ser que as pessoas não gostem muito, mas assim, eu estou falando para que possa entender, todos possam entender de uma maneira bem, bem simples. Você tem uma economia aqui no combustível, você vai abastecer seu carro, vai ter uma economia ali de uns 20 reais, um exemplo. Mas quando você for lá no supermercado, você vai gastar 40. Porque não está tendo o desconto aonde tem que ter, que é no óleo diesel. Eu nunca vi, para você ter uma ideia, meu pai foi caminhoneiro. Meu pai é espanhol, serviu a Guerra da Espanha, na época de Franco, né? Sim.
E são muitos anos atrás, né? Então, coisa de 32, 33, 1932, 33. Ele veio para o Brasil em 1950 e foi caminhoneiro a vida inteira. E eu vivenciei com ele aquilo ali. O diesel sempre foi uma coisa assim que era o que sobrava de todo... fazia a gasolina e o que sobrava fazia o diesel. Sim. E o diesel sempre foi uma coisa muito barata. Hoje você está vendo o diesel R$2 mais caro que a gasolina. É uma coisa assim que não tem nem explicação. Né? Inclusive teve gente, eu fiquei pensando esses dias em quem fez a transformação do seu carro, a gasolina, para o diesel. O tanto que não deve estar arrependido, porque é uma fortuna para transformar. E o pessoal que investe em caminhonete, né? Que o pessoal gosta muito de caminhonete, por causa do diesel. Caminhonete é 300 e tantos mil reais. Aí hoje você tem uma caminhonete de 300, você vai ter que começar a ter problema para vender. Sim, né? Porque, claro, é isso mesmo. Porque a pessoa compra aquilo para ter uma economia, porque é o diesel, né? E hoje, realmente, essa solução, aí isso não vai ser a nível de Estado, né? Isso vai ter que ser a nível de governo federal, junto com a Petrobras. E a política da Petrobras é uma política que hoje ela não é nacional, né? A política é internacional. E aí é com base no dólar, mas como você falou, o dólar sobe tudo. O dólar abaixa, não abaixa nada. Não abaixa nada. Não abaixa nada. Então, assim, só para finalizar a questão do ICMS, eu acho que não foi uma ideia muito boa, tá? Porque ela é uma coisa muito momentânea, essa pequena redução que vai haver aí. E já nós vamos ficar com 2 problemas. Como você já tinha pontuado. Daqui a pouco vai ter um aumentozinho. Da gasolina, exatamente. Aí ela volta para o valor normal e o Estado com ICMS menor e arrecadando menos. Então nós vamos ter 2 problemas. A gasolina alta e o Estado com um déficit. Que isso eu não sei como é que eles estão sendo analisados, mas se tem uma lei, foi aprovada, né? Mas, tipo assim, teria que ter até uma compensação, porque é uma renúncia de receita. Né? E eu não sei até onde vai comprometer isso. Então, na época que eu estava à frente da Secretaria de Planejamento, eu, juntamente com o secretário de Fazenda ou de Finanças, do momento, a gente ficava ali todo dia conversando, saber o que entrou, o que estava previsto, o que entrou, o que estava previsto. Aí, de repente, você tem um corte e não tem uma compensação. Então, certamente, isso em algum momento, a conta vai chegar. Olha, sem contar que essa redução aí só vale até o final do ano. Ou seja, passou a eleição, pode se preparar, viu, gente? Passou a eleição, pode se preparar. E aí é o seguinte, quando a gasolina voltar a aumentar o preço, quem sabe acaba a guerra da Rússia com a Ucrânia lá, e aí arruma um viezinho para poder diminuir o preço da gasolina, já que dizem que agora ou era a pandemia ou é a guerra, né? Então, se a pandemia não vai acabar tão cedo, eu acho, né? Porque o vírus, ninguém vai matar o vírus, tem que todo mundo se vacinar, aliás, encontrar uma vacina 100% eficiente, enfim. Vamos mudar o rumo dessa prosa? Vamos lá. Vamos falar de segurança pública? Você fala de segurança com a gente? Falo. Vamos falar sobre feminicídio aqui no estado de Rondônia. Rapaz, como aumentou, hein? Aumentou muito, né? Infelizmente. E hoje mesmo, inclusive, teve um caso aqui, né, de um policial militar que matou a esposa e jogou o corpo no Rio Madeira. Nossa, que absurdo, né? Foi hoje? Aconteceu hoje. E olha só, nós estamos falando de um policial, aquele que deveria estar dando proteção, né? Exatamente. Realmente o que a gente pode fazer? O que o Estado em si pode fazer para reduzir? Eu não sei, políticas públicas, medida protetiva, o cara nunca obedece, enfim. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas, mas tem que ter um pouco assim de boa vontade também. Sim. Lá no Rio foi criada aquelas UPPs. Sim, né? Exatamente. Mas não é favela mais, é comunidade. Comunidade. Não pode mais chamar de favela. Não. Comunidade. E ali funcionou muito bem por um bom período. Então, assim, aqui no estado, o que poderia ser criado também era um centro, tipo uma UPP, mas com outro nome, claro, para atender justamente essas pessoas vítimas da violência e principalmente do feminicídio, né? E em todo o estado, podia se criar alguns núcleos. E na polícia militar... Hoje o que mais tem são mulheres, né? E justamente as delegacias, para esse fim, só por mulheres. Por quê eu estou te falando isso? É porque você me pegou um pouquinho de surpresa na pergunta. Sim. Mas por que eu estou te falando isso? Porque existe a mulher sofre uma violência
e em seguida um constrangimento. Porque quando ela vai numa delegacia registrar a ocorrência, muitas das vezes ela sofre deboche. E alguns policiais, infelizmente, claro, né, todos são casos isolados, mas vira uma coisa assim, ela sofre outro constrangimento na própria delegacia. Né? Porque... Você sabe uma coisa, foi bom você tocar no assunto, desculpa até eu te interromper, porque uma coisa que eu sempre falo aqui é que, eu não sei se hoje já funciona em tempo integral a Delegacia da Mulher, 24 horas, mas antes tinha um negócio de segunda a sexta em horário comercial, e a agressão ela não escolhe hora para acontecer. Né? O cara agressor, não, eu só vou te dar um tapa, só vou te bater segunda-feira depois das 8. Não existe isso. Olha, um outro ponto que eu vou dar como exemplo. Em Fortaleza, para quem conhece o Nordeste, em Fortaleza, até um tempo atrás, ali naquela praia de Iracema, aquela região por ali era um problema sério de prostituição de menores. Sim. Né? Inclusive o turismo explorava muito isso. E as pessoas não sabem. Eu vou te contar, contar mais um fato. Os turistas que vêm para a exploração sexual de menor no Nordeste, não é o cara, porque o cara vê chegando um espanhol, o italiano, o português, o francês, acha que o cara... Ele é aquele cara, é um pedreiro, é um mecânico lá no país dele, que juntou um dinheiro, e como lá é euro, vem para cá para o Nordeste, justamente para... Não é uma pessoa de classe média alta, não. É o camarada que vem para trazer problema aqui dentro. Mas ele chega aqui e é bem recebido, porque o Brasil tem essa coisa, né? O Brasil recebe o estrangeiro aqui como se fosse umas pessoas diferenciadas, melhores do que a gente, exatamente, né? Melhor do que a gente. Infelizmente. E aí, o que foi criado lá? Lá foi criado a polícia do turismo. Hoje não tem mais. Você não vê mais prostituição nenhuma em Beira-Mar. Nem Beira-Mar, nem Praia de Iracema, nem canto nenhum lá. Você não vê mais. Sumiu, esse pessoal desapareceu. Mas no Rio também tem, né? Não. O Rio também tem. O Rio também mas eu estou citando Fortaleza, porque Fortaleza começou isso já tem uns 15 anos. Tá. Então não tem mais. Aí eu estou dando esse exemplo para poder voltar aqui no caso nosso das nossas mulheres. Que sofrem com abuso, que sofrem... todo tipo de violência, né? Que não é só... A gente fala de violência, não é só porque que vai apanhar, vai bater. Tem vários tipos, tem emocional. Com certeza. Tem todo tipo de violência, né? Mas psicológica. Tem um outro detalhe, sim. Tem um outro detalhe. Quando eu estava ainda na Secretaria de Planejamento, nós estávamos aqui trazendo para Rondônia a Casa da Mulher brasileira. Chama a Casa da Mulher Brasileira. Ela tem três tipos de Casa da Mulher Brasileira. E nós já tínhamos conseguido o terreno, que foi doado pela Prefeitura, e os recursos que vinha do Calha Norte, 5 milhões de reais, para 4 milhões e meio para a construção da casa e mais 500 mil para botar em equipamento. Nós fizemos todo um trabalho. Ali, o que ia ter dentro da Casa da Mulher? Alojamento para essas pessoas, psicólogo, a Defensoria Pública estaria lá também e um membro do Ministério Público. Então, haveria toda uma... E cursos profissionalizantes. Então, as pessoas que tivessem algum tipo de violência em casa, seria acolhido por essa casa para ter todo esse tratamento emocional com o psicólogo e ainda, se não tivesse, sairia dali dentro com uma profissão. Infelizmente, Carlos, a coisa não andou. Chegou até um ponto, estava assim na agulha e aí deram uma parada. E aí, infelizmente, a Casa da Mulher Brasileira não saiu. Era um projeto fantástico e que ainda pode ser colocado em prática, tá? Porque parece que só tem em Minas Gerais e eu acho que no Distrito Federal. E o recurso está aí disponível e pode-se fazer isso aqui em Porto Velho. E aí seria um projeto piloto. Colocaria aqui primeiro em Porto Velho, depois poderia fazer casas menores e colocado nas regionais. Nas regionais. Entendeu? E aí a gente começaria, pelo menos, já a solucionar uma parte do problema. Né? Porque essas pessoas que sofrem esse tipo de constrangimento, como você falou, o maior problema é o psicológico.
Sim. A recuperação é quase, se não tiver um tratamento, um acompanhamento, essa pessoa, ela está arrasada. Para a vida toda. Para a vida toda. Quando não mata, ela morre por dentro. Meu Deus. A verdade é essa. É difícil. 16 horas e 27 minutos, o nosso programa direto da redação tem um oferecimento especial da 3079 Destilados. É isso mesmo. Olha, você que é apreciador de uma boa pinga, como eu sou aqui em Porto Velho, você sabia que você encontra as melhores do Brasil, as melhores marcas do Brasil você encontra aqui mesmo? É, na 3079 Destilados. Ficou curioso, né? Olha, dá uma entrada nas redes sociais, no Instagram aí da 3079, @3079 Destilados. O numeral mesmo, né? 3079 Destilados, que toda semana tem novidade. A Jerusa acabou de chegar aí de um evento em São Paulo, onde novidades estão chegando na 3079. Vou pedir para o nosso diretor rodar o VT da 3079 e daqui a pouco eu vou dar o ganhador do sorteio da semana passada aqui na nossa programação normal, né? Toda semana, toda sexta-feira tem um sorteio de uma garrafa de destilado da 3079. Roda o VT para mim. Muito bem, muito bem. Então tá aí a nossa 3079 Destilado, ela que é o nosso principal apoiador aqui do nosso programa direto da redação e também toda a programação aqui do site newsrondônia.com. E também quem nos apoia aqui no nosso programa é a Porto Detetização e Serviços, Rondoncap, é isso mesmo, Instituto de Óleos Veloso, Sistema OCB e Sescop, também são os nossos patrocinadores do programa direto da redação. Olha, estamos batendo um papo aqui com o Pedro Pimentel, da CEPOG, né? E o papo tá bom, viu, gente? Garanto para vocês que o papo tá bom. Mas, ó, se você que também quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, manda aqui mesmo pelas redes sociais que nós fazemos aqui para ele. Estão mandando algumas perguntas aqui pelo meu WhatsApp. Ó, o meu WhatsApp pessoal, não vou fazer pergunta não, viu, meu amigo? Eu vou fazer pergunta sim. Vamos fazer pergunta para o Pedro Pimentel, que ele está aqui de coração aberto. Já já nós vamos falar de pré-campanha, que eu sei que você é pré-candidato também, né? Nós vamos já já falar aqui e o couro vai comer, viu, gente? Tem uma coisa que eu faço questão aqui de falar, de conversar com os nossos entrevistados aqui quando vem, que conhece a área do governo, que são técnicos, principalmente um técnico como você. É sobre a transposição, né? A transposição, a grande maioria das pessoas que nos procura para falar diz que ela não ata nem desata, né? E aí, enquanto isso, quem optou em em mudar para o quadro federal foi pensando numa valorização até financeira, né? Mas a coisa não está acontecendo. O que pode ser feito para fazer essas pessoas terem essa valorização financeira sem ter que esperar? Muita gente até morreu esperando isso aí. É verdade, Carlos. Muito boa pergunta, é uma pergunta bem complexa, porque isso é uma coisa que já vem se arrastando há muitos e muitos anos. Uhum. E como você falou, alguns servidores já tombaram, já se foram e não conseguiram ver o sonho realizado. Sim. Ou a melhoria salarial. Bom, primeiro, vamos lá.
A transposição, ela está a passos de tartaruga há muito tempo, mas a culpa não é do governo do Estado. Aí nós temos que reconhecer, né, e falar a verdade aqui. Claro, não dá para ficar, não, a culpa é de fulano porque não faz, não, não é. A culpa é do governo federal, que eles vivem criando dificuldades justamente para não pegar esse pessoal para a folha de pagamento dele. Sempre criando problema. Sempre colocando algum empecilho, alguma dificuldade, você entrega a documentação, daqui a pouco eles informam dizendo que está faltando esse documento, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, assim, realmente é muito, muito, muito difícil. Eu participei um bom tempo, praticamente diretamente, com o doutor Luciano, que é procurador do Estado. Ele estava à frente dessa questão. Eu não sei se ainda continua, mas ele tinha ele que fazia essa ponte direto lá com o Ministério, na época do Planejamento, e agora o Ministério da Economia. Mas realmente é muito complicado mesmo. E as pessoas que conseguiram transpor, nem todos conseguiram realizar seu sonho, porque o salário também não é lá essas coisas. Para o pessoal do nível superior, sim, aí teve uma diferença significativa. Mas para o pessoal do nível médio e esse outro pessoal, é muito pouco a diferença, e eles ganham enquanto estão na ativa, depois que aposenta também perde um monte de vantagem. Então, assim, primeiro, a transposição é interessante que aconteça, claro que vai desafogar a nossa folha, e é uma obrigação do governo federal. E é uma obrigação, eu vou até ser um pouquinho mais a me aprofundar um pouquinho mais, porque é uma obrigação, não é de agora não, a obrigação é desde 88. Foi quando a nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição foi editada, foi escrita, foi publicada, ali os servidores que que eram seletistas, eles passaram a ser estatutário, e que era do ex-território, né, até 88. Quem foi contratado de 80, ou de 81, 82, até 88, pertence ao governo federal. Até 87, digamos, né? 88. E você sabe o que significa isso? As pessoas não sabem. Tá? Mas eu vou dar uma... Se hoje, está aí uma coisa que o governo do Estado, aí isso é uma briga grande. Nós até começamos isso com o doutor Daniel, governador. Doutor Juraci era o procurador-geral do Estado, tinha mais uns 2 ou 3 procuradores, nós lá da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças. Nós começamos uma briga saudável junto ao Ministério da Economia. Por quê? Se você pegar esses anos todos que o Estado está pagando, esses servidores que não é da competência dele, o governo federal estaria devendo para o governo do Estado mais de 4 bilhões de reais. Caramba. De bicicleta. Sim. E o que significa isso? O pessoal fala, vai pagar? Não vai pagar nunca. Não vai, mas podia fazer uma compensação. Nós temos uma dívida que já pagamos 10 vezes, que é a dívida do Beron. Eu ia tocar nesse assunto. E nós temos uma Caerd, que é outro problema, e nós temos o Iperon, que é outro problema. Né? Então, nós temos 3 problemas para resolver, que esses 4 bilhões resolvia e sobrava. E é uma coisa que pode ser feita. Pode ser feita. Agora, isso requer muita conversa, que é uma questão extremamente política. Isso aí, nossos senadores têm que abraçar essa causa, os nossos deputados federais têm que se reunir junto ao Ministério da Economia, levar isso ao STF, se for o caso. Enfim, porque, olha, o que aconteceu em 2018? Nós tínhamos aí uma liminar que suspendiu o pagamento do Beron por conta das enchentes de 2014. Sim, verdade. Aí o ministro Fachin, em agosto de 2018, derrubou essa liminar, não se sabe por quê, e nós começamos a ter que pagar 18 milhões por mês. E, como diz aí alguns amigos, o patrasmente também, que ficou. Então, isso virou uma bola de neve. Ou seja, se a gente conseguir, se o Estado conseguir essa conversa, esse relacionamento, porque assim, ninguém precisa pagar para ninguém, só faz a compensação e vamos deixar nossa dívida em dias. Porque nós temos saldo para isso. Né? Então, quando você fala da transposição, não é só transpor o servidor para lá, nós temos uma grana boa para o Estado receber. Porque nós estamos pagando um servidor que, teoricamente, não é nosso.
Sim. É do governo federal. Do governo federal. É do governo A federal. Dilma veio aqui, já disse que todo mundo era meus servidores na época dela, veio ali na Talismã. Então, esse é o que eu falei no início, é bastante polêmico, é bastante complicado, mas existe algumas soluções, mas que tem que haver uma dedicação muito grande por parte do governador, por parte dos nossos senadores. Inclusive o doutor Confúcio, que hoje é senador e que era governador e que na época nós estávamos brigando por isso, junto com o Marco Rogério, enfim, com todos os deputados. Sim. Pegar essa causa e lá, olha, é o seguinte, ó, tá aqui, ó, eu tenho esse dinheiro para receber aqui. Isso naquela época, 2018, era 4 bilhões. Nós temos isso aqui para receber aqui de vocês, ó, e nós temos isso aqui para pagar. Vamos fazer uma compensação? Porque essa dívida do Beron, isso já virou uma vergonha. Tá? Não sei se você sabe, quando foi feito a intervenção aqui, quando o Ministério veio para cá, entrou dentro do banco, a dívida era de 300 mil. 300 mil, eu lembro. Não é? Era 300 mil. Aí quando saiu de lá, estava devendo 500 milhões, eu não sei, 300 milhões. Era 300 milhões. 300 milhões. De 300 mil foi 300 milhões. Exatamente. E aí tornou-se uma coisa impagável. E estamos pagando. Segundo as informações, nós já pagamos 2 bi. Pois é. E continua 2 bi. É isso mesmo. Entendeu? Ainda Então, tem 2 assim, bi e meio para então, trás. é uma coisa assim, é uma coisa absurda e sem fundamentos legais. Mais um bi da Caerd, salvo engano. Quase um bi. Eu acho que é mais de um bi. É mais de um bi? A Caerd já deve mais de um bi. E também seria um dinheiro extremamente salutar para reforçar o caixa do Iperon. Sim. Né? Porque o Iperon já vai ter problema. Já está tendo, né? Está tendo. Está tendo, porque aquela turma toda que entrou estão completando aí já seu tempo e estão se aposentando. Aqueles que foram para o governo federal, o Iperon conseguiu se livrar dessa dívida. Boa parte da PM também, né? A polícia militar quase toda que entrou também na época foi para lá. Então teve uma... Mas sabe o que aconteceu com o Iperon? Uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. O que aconteceu com o Iperon? Primeiro, todo mundo sabe a história do Iperon no início, né? Então, ali, na época, o recurso que tinha ali, não tinha muito controle. Faltava dinheiro para pagar a folha de pagamento, pegava dinheiro do Iperon para pagar a folha de pagamento. Faltava dinheiro para pagar... Era o fundo, era o fundo Sim. né? Privado do servidor que estava sendo... E aí, claro, vai chegar um ponto que, quando começar a ter que aposentar as pessoas, não tem mais o dinheiro lá, né? No fundo previdenciário. Então, seria também uma coisa extremamente interessante cobrir a questão do Iperon. Agora, tudo isso requer muita boa vontade política para que isso aconteça. E já que nós estamos falando em rombo, já que nós estamos falando em dívidas, né, eu preciso fazer uma pergunta para você aí que está me chegando aqui, né? De vez em quando está vindo à tona uma história de uns 400 milhões no caixa ou fora do caixa, que o governo estava com rombo de 400 milhões. E aí já houve polêmica com os 2 ex-governadores, Confúcio e Daniel. Enfim, quem está correto nessa história? Quem está correto é o Tribunal de Contas, tá? Que analisou as contas. Sim. E as contas foram aprovadas. Foram aprovadas agora. E eu fiquei muito feliz, Carlos, porque assim, no dia da aprovação, era o dia do meu aniversário. No dia 29 de junho. Sim. E foi um presente que depois a gente até comentou, né? Eu falei, poxa, nós aprovamos as minhas 3 últimas contas. Que eu participei, 2018, 19 e 20. Eu saí em 2020, né? Sim. E foi o meu presente de aniversário aquele dia. Completei 60 anos, né? E o doutor Daniel também estava presente, e a gente conversando, estava a equipe também do atual governo, porque a conta é 19 e 20 também do atual governo, então, enfim, foi tudo aprovado. O que ocorre é o seguinte, com relação a esses 400 milhões, que há muito tempo vem se falando que foi recebido do governo com esse déficit. Quando eu estava na Casa Civil e depois na Secretaria de Planejamento, eu falei várias vezes com o governador, está tendo uma confusão. As pessoas estão te passando uma informação, mas não é isso. Vocês estão falando que você pegou os cofres faltando 400 milhões de reais. E não é. O que nós temos é um déficit, possível déficit orçamentário. Por quê? Que podia ter esse déficit orçamentário? Justamente o que eu acabei de falar agora. O ministro Fachin, quando derrubou a liminar do pagamento do Beron, que nós não pagávamos, a peça orçamentária já estava na Assembleia para 2019.
Então, nós não tínhamos como incluir essa despesa mais. E outra, nós tivemos a greve dos caminhoneiros também no mesmo período. Verdade. Foram 10 ou 12 dias, eu sei que nós tivemos uma perda de 120 milhões. Mas ainda assim, o recurso financeiro, esse tinha no caixa. Então, o que acontece? Nós tínhamos mais ou menos aproximado, nas minhas contas, quase 200 milhões de reais em dinheiro no caixa. Se nós temos um déficit orçamentário que ficou pendente, porque não deu tempo de entrar a peça orçamentária para aprovação, no ano seguinte se fazia apenas uma suplementação orçamentária com base no excesso que nós tínhamos da receita, que estava lá. O dinheiro já estava lá. Né? Os 200 milhões. Pronto. E foi feito isso. E foi analisado isso. Mas eu não sei o que aconteceu, que o governador Marco Rocha é uma pessoa, eu conheço há muito tempo, uma pessoa extremamente inteligente, equilibrada, mas eu não sei quem é que alimentava ele com essas informações, porque é muito fácil. É muito fácil. Você quer saber se você tem um déficit ou um superávit? É só pegar o balanço. Sim. Você pega o balanço de 2018 no mês de dezembro, vamos ver como é que passou para 2019. Opa, Claro. Aí tem que chamar agora quem falou para ele, quem deu essas informações, insistiu, bateu nessa tecla, falou, por que você falou para mim que eu tinha 400 milhões faltando nas minhas contas, se aqui no balanço está dizendo que eu tenho 200 milhões em espécie no banco? Aí eu acho que é só isso que tem que ser feito, é uma questão de esclarecimento. Eu tenho muito respeito e consideração pelo atual governador, a pessoa com quem eu trabalhei junto, a pessoa que eu conheço há muito tempo, quando ele era secretário da Sejus no governo do Dr. Confúcio. Eu era adjunto e a gente estava sempre ali batendo papo. Aliás, a Secretaria de Planejamento, todo mundo vem, porque todo mundo tem que ir lá para pedir, né? Então, assim, a gente sempre teve um bom relacionamento. Meu irmão também foi coronel da Polícia Militar, né? E, assim, então, não é nada pessoal, não existe nada. Pelo contrário, a gente sempre trata isso de forma técnica. Né? Então eu sempre coloquei, não faz isso, não faz assim, porque isso não procede. E não procedia mesmo. E aí, quem bateu o martelo, por isso que eu estou dizendo, quem é que está com a razão? O Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, na hora de aprovar as contas, ele deixou bem claro que analisando as contas estavam perfeitas, porque havia, na conta do Tribunal de Contas, 200 milhões em caixa e de orçamento mais de 700 milhões. Mais de 700 milhões. Claro que ali está somando todos os recursos dos fundos, está somando a operação de crédito, que existia aquele do PIDIS, do ProInvest. Tudo bem, está considerando toda essa parte orçamentária, mas tem 200 milhões de financeiro. Não tem 400 milhões de déficit. Então é isso, colocando de forma bem clara, e isso não sou eu, Pedro Pimentel, quem está dizendo, isso é o Tribunal de Contas, e ao aprovar as contas, detalhou, o nobre conselheiro Wilber, foi o relator, de uma forma muito objetiva, ele colocou isso e foi aprovado por unanimidade. Muito bem. 16 horas e 45 minutos, agora nós vamos falar de política. Porque você não é político, né? Mas o que está te motivando a vir a essa pré-candidatura aí a deputado estadual? Pelos Republicanos, né? Isso. Então, realmente, eu falo para as pessoas assim, eu nunca me candidatei a nada. Você está há quantos anos em Rondônia? 40. 40 anos. Já está na hora mesmo de virar político. Já contribuiu muito e tem muito saber. Na verdade, eu fui convidado por 4 partidos. Eu fui surpreendido. Assim como você me surpreendeu com esse presente. Eu fui surpreendido porque foram na minha casa. E começaram a conversar comigo, que achavam que eu deveria me candidatar, porque é um pedido, inclusive, dos próprios colegas servidores públicos, a maioria que me conhece, porque, assim, eu não sei se você sabe, mas eu passei praticamente em quase todos os órgãos do governo. Sim. Quase todos. Eu estive... Pela SEDUC... Eu comecei pelo Projeto Rondon, fui um dos primeiros coordenadores do Projeto Rondon. O Ariotti, se estiver nos assistindo, que foi o reitor da Uni, trabalhou junto com a gente, naquela época, em 1984. E de lá para cá, sempre em algumas funções, trabalhei no Detran, trabalhei no Iperon, trabalhei na SEDUC, CESAL, antigo CEPROD, na Controladoria Geral do Estado. A SUPEL foi criada na minha casa.
Era Suliron, Superintendente de Fiscalização. Aí virou Supel, na época do Jamil. Foi o Bianco, inclusive, quem criou essa. Depois a Defensoria Pública, também fui chamado para reestruturar, ela praticamente nem existia, passei lá 5 anos, ainda passei por outros órgãos, até ir para a Secretaria de Planejamento. Então, assim, o que aconteceu? Aí as pessoas foram lá comigo, me explicar e tal, aquela coisa toda, e eu fui pegando o gosto e acreditando que seria possível essa pré-candidatura. E a gente está aí, vamos aguardar aí as convenções, ver se o nosso nome for confirmado. O convite veio diretamente do deputado Alex Redando, que é o presidente do partido, do Garçom, que é o secretário-geral do partido, né, os dois que estiveram comigo. E vamos ver o que vai, se der certo a aprovação do meu nome. A gente pretende manter essa linha que eu mantive de 40 anos no serviço público. Porque tem uma coisa, Carlos, eu não sei se as pessoas, claro que não sabem, né, que isso não foi falado. Eu fui ordenador de despesa, eu assinei, desde a época que assinava cheque, né? Mais de 20 anos. Você não encontra um arranhão na minha vida. Que legal. Esse é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. É disso que nós precisamos na política brasileira, não especificamente de Rondônia, na política brasileira, né? E as contas, quando foram aprovadas até 2020, para mim foi assim, nossa, foi fechar um ciclo com chave de ouro, porque todas as minhas contas foram aprovadas. Todas, sem exceção. Então, assim, o que a gente pretende justamente é isso, é levar para a vida política a experiência da minha vida pública como técnico esses 40 anos. Né? Trabalhar com retidão, fazer aquilo que é o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito para a sociedade. Porque uma coisa é você prometer, outra coisa é você executar. Não adianta você ficar falando um monte de coisa bonita que você vai fazer e você não faz. Um dia eu estava conversando, e isso aqui a gente está falando que eu, como pré-candidato. Sim. Eu não sou candidato, mas eu estava falando outro dia, conversando com alguns amigos, e eu falei assim, rapaz, faz uma pergunta para você mesmo, quando você for dormir. Primeiro você faz assim, para quem foi que eu votei nos últimos 4 anos, você lembra? Aí vamos supor que você lembra. Ah, eu votei em fulano de tal. O que foi que essa pessoa fez nos últimos 4 anos? Faça essa pergunta. Exatamente, é isso mesmo. A sociedade precisa fazer essa pergunta. O que foi que ela fez de bom? Não para você, que de repente ele fez para você. Arrumou um emprego para um amigo seu, para um parente seu. Aí ele acha que fez alguma coisa. Não, tem que saber o que ele fez de bom para a sociedade. Porque ele está ali, não está representando o povo. Ele é o representante do povo. Então, se ele é representante do povo, se você coloca uma pessoa ali para lhe representar, é para fazer algo para aquela comunidade toda. Comunidade toda, exatamente. Onde tiver que fazer as benfeitorias, é o deputado ali que tem que correr atrás e buscar para fazer. Então, assim, aproveitar o momento, o pessoal já... Mas isso não é campanha não, tá, gente? É só uma dica. Faça uma pergunta para vocês mesmo. O que o meu candidato, ou o que alguns candidatos, porque não é todos, claro, na Assembleia ali você tem gente excepcionais. Sim. Mas faça uma análise, assim, e analise assim, o que foi que ele fez nos últimos 4 anos. Porque geralmente eles aparecem só de 4 em 4 anos, né? Tem gente que aparece muito mais quando a polícia bate na porta da casa dele. Aí tem uns que aí a polícia já vive lá. De 4 em 4 meses a polícia está lá, opa... infelizmente. Isso é nível de Brasil, né? É, nível de Brasil, exatamente. Brasil, infelizmente. Mas nós somos um estado diferenciado, né? Quando nós temos bons políticos, nós temos bons. Agora, quando tem ruim mesmo. Tem ruim mesmo, né? Agora, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Valdo, lá em Monte Alegre, no Pará. Cabra bom, viu, meu amigo? Olha, meu amigo, quando você montar a sua TV na web aí, eu sei que você está se preparando para isso, vai... Chama um amigo aqui que eu vou lá visitar você. Quem sabe a gente bate um papo ao vivo na sua TV aí, em Monte Alegre. Um grande abraço para você, viu, meu amigo? É um prazer ter você aqui, nos assistindo nesse momento, aqui nesse bate-papo técnico e um bate-papo bom com Pedro Pimentel. Já sabe qual é a bandeira, caso o teu nome seja aprovado
na convenção, qual a bandeira que você vai carregar, ou você vai no geral ali, vamos falar de agronegócio, vamos falar de economia, de segurança pública, vamos falar de políticas públicas, de saneamento básico, enfim, você já sabe o que é que você vai... Eu sei, mas eu gostaria de não fazer nenhum comentário nesse primeiro momento. Legal. Peço desculpa, inclusive, porque nós não somos candidatos. E isso impede a gente de falar sobre projeto, de falar sobre qualquer coisa. E até porque adversário fica lá só copiando ali, né? Você está correto. Mas depois das convenções, você pode me chamar aqui. Eu vou chamar. Porque aí você pode ter certeza que eu vou falar das intenções. Mas é melhor você ficar quieto, cara. Vai. Aí se você teu nome passar... Porque o caboclo fica lá do outro lado mesmo, só copiando, né? Eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério, viu, gente? Eu tô falando sério. Falando isso, teve até um estado aí, né, que disse que copiou na íntegra, né? Sim, eu sei disso. Foi verdade. Plano de governo inteiro, né? Como é que pode, né? Enfim, é isso. Não, só falando isso é porque existe um impedimento legal. Eu sei, né? Correto. E olha, gente, é o seguinte, já são 16 horas e 52 minutos, nós estamos encerrando, estamos no final do nosso programa de hoje, mas na próxima quarta-feira nós vamos bater um papo aqui com o vereador Isaac Machado, aqui no nosso programa, e na sexta-feira agora vai sair a entrevista com a vice-prefeita de Guajará-Mirim. Gente, preparem-se, viu? Porque vai ser resenha. A Mari vem aqui, a vice-prefeita de Guajará-Mirim vem aqui e olha, ela vai abrir seu coração, tá? Guajará-Mirim enfrenta problemas de todas as ordens, tá? Novamente a saúde de Guajará-Mirim está capengando, que até o secretário de saúde de Guajará-Mirim está há 120 dias no cargo sem ter uma certidão do Tribunal de Contas. Acredita nisso? É difícil. É complicado. É complicado, não é fácil não. E olha que a gente bate, mas o cara tá lá, se segurando no cargo, querendo privatizar a saúde de Guajará. Só quem for doido para querer se meter num rolo desse, já que do jeito que tá, meu amigo. Meu amigo, nós estamos chegando no final. Eu vi que você trouxe muito material para a gente bater papo aqui, mas eu vou te deixar à vontade para você falar o que você quiser. Se eu deixei de te perguntar algo, se você acha que algo é relevante, fique à vontade, aproveite esse momento. Eu tenho só a agradecer essa oportunidade enorme de ter aberto esse espaço aqui para a gente. E quero me colocar à disposição para falar sobre economia, para falar sobre o assunto diverso, falar sobre a própria questão orçamentária do Estado, como é que funciona o orçamento, falar sobre a isenção do IPI que o nosso presidente deu, se realmente traz alguma vantagem. Sim, verdade. Então tem várias. Aproveita, traz vantagem. Na verdade... pois é. Eu não te perguntei, isso é verdade. Porque o papo foi tão gostoso que eu nunca vi uma entrevista passar tão rápido. Pois é. Na verdade, assim, o IPI, a intenção do presidente é excelente. Porque quando você dá a isenção do IPI, é para atingir justamente a sociedade com a questão principalmente da linha branca, né? O IPI da linha branca. Aí você vai lá comprar sua geladeira, seu fogão, seu micro-ondas, máquina de lavar, para ter justamente o desconto. Só que a indústria ela não repassa isso para a sociedade. Fica para ele. Aí ele não investe no chão de fábrica, que é assim que eles colocam, né? Não faz investimento para contratar mais, não repassa esse imposto para a sociedade e fica só para enriquecer. Aí o pessoal fala que é para comprar casa em manhã, iate, jatinho, essas coisas. E, infelizmente, é o que ocorre com as indústrias, e não tem penalidade nenhuma também, né? Ocorre isso. Você dá um incentivo e depois não tem penalidade. E aí, a gente puxa o gancho para a questão do ICMS do combustível, que vai ser quase praticamente a mesma coisa. Ela não vai trazer benefício para a sociedade, daqui a pouco o valor está o mesmo e o Estado ainda vai começar a ter uma perda na arrecadação. Mas no mais, Carlos Caldeira, eu quero te agradecer de coração aí essa oportunidade que foi dada, esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado pela caneca e pela surpresa. E dizer que eu estou aí à disposição, sempre, o que eu puder contribuir com um pouco que eu aprendi durante esses 40 anos, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Se tiver, chegar alguém aqui e falar para você que sabe tudo, não, é uma pessoa que tem algum problema, né?
Para você ter uma ideia, só para não sei se dá tempo só de fechar. Pode. Fica à vontade. Quando eu entrei na Secretaria de Planejamento, quem era o secretário foi o Jorge Braga. Sim. Jorge Braga. Ele, inclusive, foi a convite dele que eu fui para lá. Grande amigo meu. Ele tinha 20 anos de serviço, eu tinha 30. E eu cheguei lá e falei assim, isso eu conheço, né? Uhum. Aí eu descobri que eu não sabia nada. Porque a gente pensa que conhece tudo. Verdade. Ou alguma coisa, porque Verdade. passou 30 anos no governo, você tem uma experiência boa. E aí, eu estou querendo chegar, é porque você vê algumas pessoas que entram no governo, que caem de paraquedas, e no dia seguinte já quer fazer... o bambambam, eu sei tudo. E acontecer, já desconsidera as pessoas que estão ali 40 anos, Sim. 30 anos. Sim. É um negócio complicado. Só para fechar, Sim. a questão da valorização que você estava falando do servidor da transposição. Eu acabei não tocando no assunto. Existe mesmo a necessidade de rever essa questão salarial de todos os servidores, porque existe um monte de coisa errada. Você vê, vamos colocar de nível médio, você vê um agente administrativo aqui ganhando 2 mil, você vê o outro ganhando 3, você vê o outro ganhando 4, você vê o cara lá ganhando R$800 e ganhando um complemento. Todos são agentes administrativos, todos são do Estado e todos com salários diferentes. Aí você vê também auxílio alimentação sendo criado para alguns e outros não. Será que uns têm direito a comer, outros não precisam? Mas é verdade. Aí você vê um cara ganhando R$200, outro ganha 500, outro ganha 1.000, outro ganha 1.500. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser revista. Né? Eu acho que os direitos são iguais e são para todos, desde que todos estejam do mesmo nível de categoria. Se você é contador, se você é médico, se você é agente administrativo, você é engenheiro, todos. É isso. O grande problema é que, por exemplo, quem ganha, vou chutar, tá? Quem ganha 50 mil reais, amanhã vai fazer essa equiparação, vai colocar ele para ganhar 20, vai dar um problema danado. Vai dar um problema danado. Mas isso é assunto para outro bate-papo, né? Eu vou exigir da nossa direção, do nosso diretor aqui, Mauro Brisa, que ele que me pegou de surpresa e olha, fiquei feliz de ter esse bate-papo com o Pedro Pimentel aqui. Mauro, muito obrigado à nossa direção. E também eu vou sugerir, viu, o Jorge Braga, bater um papo aqui. Eu gosto de falar é um assunto que me deixa muito bem à vontade para falar também, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, muita gente aqui na nossa fanpage, que é até uma surpresa, porque o Facebook não deixa a gente trabalhar, né? E muita gente nos assistindo também pela News TV. Agradeço a audiência de todos vocês. Pedro, obrigado, meu amigo, tá? Seu nome passando na convenção, vamos trazer você de volta aqui para a gente bater um papo, tá? Quem sabe a gente não ajuda os teus concorrentes a fazerem o plano de governo deles. A honra é toda minha. Tá bom, meu amigo? Essa abertura. Muito obrigado. Valeu, obrigado a você. Grande abraço. E olha, nós ficamos por aqui. Na quarta-feira eu retorno aqui. E tem mais. Na quarta-feira quem vai estar com a gente aqui no nosso podcast é o governador do estado, viu, gente? O Coronel Marco Rocha vai bater aqui. Quem sabe os meninos do nosso podcast também não perguntam novamente para ele a questão dos 400 milhões. Afinal de contas, alguém botou aquilo na cabeça dele, né? Grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.